paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe nessa manhã a sua vida, Deus abençoe sua casa e sua família, amém? Nessa manhã eu quero falar uma palavra aqui que fala de um rei que foi um homem que sofreu muitas consequências na sua vida por causa do chamado de Deus na vida dele. Esse homem se chamava Davi. Davi, ele foi, a gente sabe da história de Davi, né? Todo mundo que é crente, e às vezes até pessoas que não é cristão mesmo, conhecem na Bíblia a história de Davi. Que foi um homem, né, que muito novo foi ungido, consagrado a Deus para ser rei do povo de Deus naquela época, para governar um povo, sem ter nenhuma sabedoria, sem ter nenhuma inteligência assim divina, mas Deus capacitou Davi através do Espírito de Deus que tomou posse da vida de Davi. E quando o Espírito Santo de Deus toma posse da nossa vida, irmão, ele muda nosso caráter, ele muda nossas atitudes. Quando Deus tem um chamado na vida da gente, a gente não consegue fugir dos propósitos de Deus, não consegue fugir da vontade dele, porque ele vai, e aonde a gente querer fugir, ele vai e traz a gente de volta de novo. Não adianta a gente querer fugir dos propósitos de Deus na nossa vida. Tem pessoas que têm chamado de Deus e ainda estão endurecendo o coração nesse mundo. Ainda estão endurecendo o coração para o pecado, tá entendendo? Porque o pecado é bom de fazer. É bom da pessoa pecar no mundo. Mas para fazer a vontade de Deus, a gente tem que renunciar muitas coisas do passado, renunciar a nossa vida passada e confiar que Deus vai fazer um futuro melhor para a gente quando a gente entra nesse novo caminho, nessa nova vida com Deus, tá entendendo? Então as pessoas têm chamado de Deus e às vezes ainda está presa no pecado, presa nas coisas desse mundo, porque o inimigo ele faz isso, ele laça o ser humano para que o ser humano não venha enxergar o caminho da verdade, o caminho da justiça. E quando Davi foi ungido rei de Israel, ele largou todo o trabalho que ele fazia na casa do pai dele, que ele pastoreava os rebanhos do pai dele, ele defendia as ovelhas do pai dele ali por causa dos lobos não comer, os ursos não vinham comer. Davi matou urso, matou lobo, tá entendendo? Para não deixar devorar o rebanho do pai dele. E foi naquela coragem, naquela valentia de Davi que Deus viu um homem pronto para proteger o povo dele, que não ia deixar que os inimigos viessem atacar o povo dele e devorar o povo dele. Porque ele era corajoso. O homem para servir a Deus tem que ter coragem. Tem que ter determinação, tem que conhecer Ele intimamente, tem que conhecer Deus, saber que Ele é vivo e saber que Ele existe, porque se não for isso, se for para ser crente somente aleatoriamente assim, não adianta, tem que confiar em Deus e tem que entender que Ele é vivo na nossa vida, que Ele existe, tá entendendo? E para a pessoa ter essas experiências, tem que passar por muitas consequências que Davi passou também, às vezes, tem que passar por muitas experiências na presença de Deus. Não vou dizer que ninguém vai passar a mesma coisa que Davi passou, a mesma coisa que outros reis passou, outros profetas, mas Deus tem um caminho para você traçar, para você andar com Ele, para você ter intimidade com Ele, para você conhecer Ele, tá entendendo? Eu tive e tenho as minhas experiências com meu Deus, e você tem que ter a sua própria também com Deus. Senão não adianta falar da palavra de Deus. Não adianta dizer que Deus existe, que você não tem certeza se Deus existe ou não. Mas eu tenho certeza, e você tem que ter essa certeza aí do outro lado, que Deus está falando com você nessa manhã. Porque Ele quer ter intimidade com você. Ele quer usar você na mão dele. Então dê lugar para Ele nessa manhã, tá entendendo? Muitas das vezes as pessoas dizem assim, poxa, esse irmão só prega disciplina, só dá pancada nos outros. Não estou dando pancada, irmão, estou falando a palavra de Deus. Porque quando você guarda os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, você é abençoado, você é curado, você é próspero, Deus te prospera, porque Deus para te dar as coisas, primeiro Ele tem que te preparar, tem que colocar teus pés no chão firme, tá entendendo? Para poder te abençoar, senão você vai pegar essas bênçãos e vai estragar no mundo, vai estragar com aquele filho pródigo, que pediu as bênçãos do pai, pediu a herança dele, tá entendendo? E foi estragar com prostituta, foi estragar nas baladas, com os amigos, tá entendendo? E depois que acabou tudo, ele voltou arrependido para a casa do pai. O pai aceitou ele, tá entendendo? Porque o pai não vai rejeitar o filho. Mas ele não devia ter feito aquilo, então ele não estava preparado para pegar aquela herança dele. O pai dele estava preparando ele ali na fazenda para entregar a ele no tempo certo a parte da fazenda dele.
Mas ele pegou e foi destruindo o mundo. Então Deus tem uma parte das duas bênçãos para te entregar, mas ele quer te entregar, mas ele primeiro quer te preparar. Primeiro ele quer te capacitar para que você administre suas bênçãos, administre sua casa, sua família, e não vai estragar com prostituta, com vício, com droga, com coisa do mundo não. Deus não quer isso para a sua vida. Por isso que ele aperta a gente de um lado, aperta do outro, e a gente pensa que Deus é ruim, que Deus está fazendo para destruir a gente, mas ele está capacitando, ele está lapidando a gente, mudando nosso caráter, mudando nossas atitudes, mudando nossos palavreados, até o linguajar seu, Deus quer mudar o teu linguajar. Deus muda o linguajar do homem, o linguajar da mulher, irmão, tira os palavrões da boca, tira tudo, purifica você, o teu lábios, como ele purificou de Isaías, para tu falar a palavra dele. Como ele purificou de Jeremias também, tá entendendo? Deus purifica o homem, Deus muda o homem e dá um novo caráter, uma nova administração na vida dele para que ele seja um homem firme, um homem verdadeiro na presença de Deus. E aqui no Salmo 119, Davi fala um pouco dessas coisas, porque ele sabia o que ele estava falando ali. Ele diz assim, ó, maravilhosos são os teus testemunhos, portanto, a minha alma os guarda, tá entendendo? Maravilhosos são os testemunhos de Deus, ele está dizendo aqui. E a alma dele guardava aqueles testemunhos. Qual é os testemunhos que Davi guardava na alma dele? Quando Saul estava perseguindo ele para matar ele, com um exército, tá entendendo? Um exército todo atrás de um homem para querer matar, para querer destruir aquele homem, porque Saul sabia que Davi ia ser rei de Israel, que Deus tinha chamado ele consagrado, e ele não queria perder o cargo dele de rei, e ele, para fazer isso, ele queria matar o ungido de Deus, um homem que Deus ungiu. E a gente sabe a história também de Saul, que Deus entregou Saul da mão de Davi muitas vezes para Davi matar ele, Davi não matou. E o final de Saul foi ele mesmo se matando com os filhos dele, com a casa dele, tá entendendo? Se destruindo sozinho. Por isso que tem um ditado que diz que quem é ruim se destrói sozinho, irmão. Não precisa você destruir a vida de ninguém. Ore pelas pessoas, entregue na mão de Deus, que Deus faz a justiça para te dar a vitória. E ninguém vai impedir que Deus faça na tua vida o que ele quer fazer, não. Não deixe quem quiser falar, deixe quem quiser orar ao contrário, deixe quem quiser jogar a palavra de maldição, que não vai pegar nada na tua vida, nem na tua casa, nem na tua família, porque tu é ungido, tu é chamado de Deus, escolhido por Deus para fazer a vontade dele. No versículo 130 diz assim, ó, a entrada das tuas palavras dá luz, entendimento aos simples, tá entendendo? A entrada da palavra de Deus no teu coração vai te dar entendimento nessa manhã. Vai te dar luz e vai te dar entendimento para tu tomar a atitude certa, agir certo na presença de Deus, falar certo aquilo que Deus quer que você fale. Saia da tua boca palavras puras, palavra reta que vai ajudar, que vai construir, que vai curar, que vai libertar pessoas. Não abra a sua boca para amaldiçoar ninguém, nem para jogar palavra contra a vida de ninguém, não, que essas palavras vão voltar em juízo para você. Porque a palavra de Deus diz que com a medida em que eu julgo, eu também sou julgado. Então eu não posso julgar a vida de ninguém. Eu tenho que ajudar, orar e entregar na mão de Deus. Se eu não puder ajudar com nada, eu oro e deixo na mão de Deus. Mas eu não posso amaldiçoar um ser humano, porque ele não é amaldiçoado. Ele é uma imagem e semelhança de Deus também. Quem é amaldiçoado é Satanás e os anjos dele, que ele caiu, foi derrubado do céu por causa da desobediência e da discordância, não querer concordar com Deus no céu, e Deus derrubou ele por terra. Então Deus não trabalha no meio de discórdia, de confusão, de briga, de contenda. Deus não trabalha no meio de uma pessoa, de uma família que está desse jeito. Então a gente tem que pedir a Deus para tirar, repreender do nosso meio o espírito de morte, o espírito de contenda, que vem para querer destruir nossa vida, nossa casa, nossa empresa, nosso trabalho, nossas coisas que a gente tem colocado na mão de Deus. O verso 131 diz assim, abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usa com os que amam o teu nome. Glória a Deus, está entendendo? Davi fala aqui que ele abriu a boca e respirou porque desejou e guardou os mandamentos de Deus. Quando você guarda, quando você confia em Deus, teme a Deus, irmão, tudo vai dar certo na tua vida. Ele fala, olha para mim e tem piedade de mim. Está entendendo? De mim. Conforme usa com os que amam o teu nome. Tem piedade de mim, Senhor, conforme
aqueles que usam o teu nome, que chamam pelo Senhor, que clamam diante de ti. Então, peça para Deus ter piedade de você. Se você errou, se você fez uma coisa errada, se não deu certo, se você fez por ignorância sua, peça perdão para Deus nessa manhã. Entregue na mão dele os seus caminhos, a sua casa, a sua família, que Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida hoje. Deus tem preparado bênção maravilhosa para te entregar. E o inimigo faz de tudo para atrapalhar você. E Deus sabe que não é culpa sua, é porque você às vezes está com a cabeça tão embaralhada com muitas coisas que você tem para resolver, muitas coisas que você tem para fazer, e você esquece que a bênção de Deus está chegando para você, e muitas vezes você abre a boca, e por você abrir sua boca errada, aquelas bênçãos você não alcança. Mas a partir dessa manhã, abra a boca, vigie, tá entendendo? Para falar a palavra reta na hora da tribulação, na hora da perseguição, da prova, da ameaça do inimigo. Abra sua boca em justiça, na presença de Deus, amém? Aqui no versículo 133 diz assim, ó: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma, tá entendendo? Peça para Deus ordenar os seus passos na palavra dele, nos caminhos dele, tá entendendo? E nada de iniquidade, de prostituição, de palavrão, de coisa errada se apodere de você. Não deixe o mal se apoderar de você, não. Expulse de você, diante de você, tudo aquilo que é mal diante de Deus. Olhe as pessoas com os olhos de Deus. Peça, Senhor, coloca os teus olhos nos meus olhos para que eu venha olhar as pessoas puras. Não venha estar julgando ninguém, não venha estar condenando ninguém, nem amaldiçoando ninguém. Porque o inimigo quer que você amaldiçoe o outro ser humano, porque ele é amaldiçoado. Mas o outro ser humano, mesmo ele estando no pecado, ele é uma criatura de Deus e precisa da tua oração, precisa que você dê uma força a ele em oração para que ele possa sair daquele pecado ali também. Se você não puder ir lá falar uma palavra de Deus para ele, ore por ele, interceda por ele, que Deus vai usar alguém e vai lá evangelizar ele, e ele vai abrir o coração e vai aceitar a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus, irmão, é que liberta, só a palavra de Deus é quem cura, e só a palavra de Deus é quem te abençoa e que faz te prosperar nessa terra. Então receba a palavra de Deus nessa manhã no seu coração. A partir de hoje, vigie. Preste atenção no que Deus está lhe falando, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te exaltar nessa terra. E o inimigo tenta atrapalhar a tua vida de tudo quanto é jeito. Mas nessa manhã Deus está derrubando por terra toda a emboscada, toda a armadilha do diabo que fez para querer destruir você, para querer destruir teu trabalho, tua empresa, teu comércio. Deus está derrubando tudo por terra hoje, o olho grande, a falsidade, a mentira, para te dar vitória nessa manhã, amém? Que Deus te abençoe e eu quero orar por você, para Deus confirmar a bênção e a vitória aí na tua vida do outro lado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa irmã, desse irmão, toma a vida dessa mulher, meu Pai, que parou para escutar essa palavra, desse homem, Pai, que está triste, meu Deus, com tanta luta, tanta perseguição, é doença, Pai, de um lado, é problema do outro, é ameaça de um lado, Pai, é gente, meu Deus, querendo, meu Deus, pegar aquilo que é dele, mas o Senhor, meu Pai, nessa manhã envia o anjo ao redor dele, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor acampa o anjo ao redor daqueles que te temem, Pai. Acampa o anjo ao redor dele, Pai, espirra de junto dele toda a falcatrua do inimigo, Pai, toda bruxaria, feitiçaria, toda obra de macumba, de inveja, Pai, de olho grande, venha ser destruída, Pai, banida do meio da casa, da família desse homem, da empresa dele, do comércio. Dá a vitória a ele que ele precisa, meu Pai. Eu te peço nessa manhã, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?